Glória a Deus. Vamos aquietar nossos corações. Eu já queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6. Nós vamos estar meditando nessa noite. Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, nós queremos entregar em Tuas mãos as nossas vidas. Eu quero colocar em Tuas mãos também essa igreja. Que o Senhor venha falar, Senhor amado, em nossos corações, através dessa palavra. Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha sobre nós nessa noite, ó Pai. Abra, Senhor amado, o entendimento de cada filho. Abra os corações, que essa palavra possa produzir frutos em cada um, Pai. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E o título dessa mensagem: 7 coisas que Deus detesta. Se nós observarmos o livro de Provérbios, ele é muito rico. É um livro que fala de sabedoria, é um livro que nos ensina várias coisas. E observando as 7 coisas que Deus detesta, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Aborrecer é sentir horror a alguma coisa. Abominar é detestar. Então, esse texto, ele fala claramente sobre algumas coisas que nós não podemos praticar. Algumas coisas que nós temos que rever nas nossas vidas. E não podemos praticar qualquer dessas coisas que são abomináveis para o nosso Deus. E eu quero lembrar a igreja que lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então nós temos que entender sobre isso, que os olhos do Senhor estão sobre nossas vidas, e nós devemos nos preocupar com aquilo que a gente está fazendo, principalmente no reino de Deus, se a gente está fazendo algo que está agradando a Deus ou não. Mas também a promessa no livro de Provérbios, e eu quero lembrar para a igreja também, se você abrir em Provérbios 16, 7, a Bíblia diz: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com Ele. Então é promessa de Deus também. Então o livro de Provérbios é um livro rico em sabedoria, é um livro que nos ensina várias coisas a estar na presença de Deus, a estar nos caminhos do Senhor. Mas também é um livro que nos chama a atenção em alguns assuntos. E nesses 4 versículos que nós lemos aqui, aparecem as 7 coisas que Deus detesta. E eu quero estar falando sobre elas. Primeiro, os olhos altivos é o olhar orgulhoso. Os olhos são as janelas da alma, e eles transmitem o que os nossos corações estão cheios. Então muitas vezes a gente vai falar aquilo que a gente vê. Então nós temos que vigiar naquilo que a gente vê, porque nem tudo aquilo que a gente vê é agradável diante do Senhor. Por exemplo, quando a pessoa é arrogante, quando a pessoa é soberba, orgulhosa, prepotente, se mostrará o tipo de olhar dessa pessoa. Então nós temos que tirar isso das nossas vidas. Nós temos que entender que o Senhor está sobre nossas vidas. Os olhos do Senhor estão sobre nossas vidas. E nós temos que nos preocupar com isso, porque nós não vamos levar o Evangelho de Jesus de qualquer maneira. Nós temos que entender que tem uma meta a ser cumprida. Servir a Deus, o caminho é estreito. Servir a Deus requer renúncia, requer um preço de nossa parte. Então que nós venhamos entender que arrogância, soberba, orgulho, prepotência faz com que a pessoa tenha esse olhar altivo. E alguns textos que falam sobre o olhar de Jesus. Interessante a gente observar isso também. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 21, a Bíblia diz: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e siga-me. Aqui ele está falando do jovem rico.
E esse jovem rico, se você ler o texto todo, vai falar que é um jovem que estava ali presente com o Senhor, é um jovem que sabia dos mandamentos da palavra, mas quando Jesus falou para ele que ele tinha que vender tudo e distribuir com os pobres, ele ficou triste porque ele era muito rico. E trazendo isso para nossos dias, se você ler no Atos dos Apóstolos também fala sobre isso, que nós devemos viver unânimes com os irmãos, e ali fala também que nós temos que vender alguma coisa para distribuir entre aqueles que necessitam, e sinceramente está muito longe da gente praticar isso. E aqui Jesus, olhando para aquele jovem rico, ele falou para ele que ele tinha que vender tudo e servir aos pobres. Hoje eu estava vendo um vídeo que alguém postou, eu achei muito interessante, que quando o pastor pregava, alguém estava chorando no meio do culto, e Deus revelou para aquele pastor que aquele homem estava passando necessidade, que aquele homem estava desempregado, os filhos não tinham nada que comer, o aluguel estava atrasado, e ele falou assim: a igreja vai pagar o aluguel desse homem, a igreja vai pagar as despesas desse homem. E ele falou assim: toda essa oferta que está aqui na frente, você pode vir aqui e pegá-la. E naquele momento que ele fez aquilo, a igreja se levantou e foi trazendo mais relógios, foi depositando muitas coisas naquele altar. E será que nós fazemos isso? Muitas vezes nós não vendemos nem uma bicicleta para ajudar ninguém. Quando as pessoas pedem, às vezes a gente fala assim: vai trabalhar. Mas será que a pessoa tem emprego? Então, irmãos, Jesus está olhando sobre isso também. E outro texto, lá em Marcos 3, versículo 5, diz assim: irado, algumas versões fala indignado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Esse texto fala do homem da mão ressequida. E ali aqueles homens estavam ali falando que Jesus não poderia curar no sábado, que sábado não era dia de trabalhar, e Jesus olhando indignado. Algumas versões falam irado. Então Jesus também teve momentos que ele olhou para aquelas pessoas, mas ele mostrou como que tem que ser feito. E isso fala para mim e para você nessa noite. Será que realmente a gente está tendo essa visão? Será que realmente a gente está entendendo que o nosso papel é levar o evangelho, o nosso papel é ajudar o próximo, orar pelo próximo? Então nós temos que rever isso em nossas vidas. Saul também, ele perdeu o seu trono, por quê? Por causa do orgulho. E todo orgulhoso é rebelde, e todo orgulhoso é altivo de espírito. Então Saul, ele perdeu o seu trono por causa do orgulho. E muitas vezes, irmãos, se a gente não vigiar, a gente vai perder o emprego, a gente vai perder a família, a gente vai perder até o ministério por causa do orgulho. Então nós temos que tirar o orgulho, nós temos que tirar a soberba do nosso coração. Isso não faz parte do reino de Deus, isso não faz parte daquilo que Deus está mostrando para mim e para você. Provérbios 21:4 também a Bíblia diz: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e o coração arrogante. Então aqui está falando para aqueles que têm um coração orgulhoso, aqueles que têm um coração arrogante, eles vão pagar preço. Mas aí nós não temos que julgar ninguém, nós não temos que ficar olhando para ninguém. A nossa missão é estar pregando a palavra, anunciando a palavra. Provérbios 16:18 também diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então a Bíblia nos chama a atenção sobre isso. Mas a Bíblia em 2 Coríntios 3:5 diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então nós temos que entender, se nós estamos precisando de algo para nossas vidas, se nós estamos precisando que Deus tire essa arrogância, que Deus tire esse orgulho, essa soberba do nosso coração, nós temos que buscar em Deus, fazer a vontade de Deus e estar de acordo com o que Ele pede na sua palavra. Amém? E a segunda coisa que Deus detesta, a língua mentirosa. E quando nós pensamos em mentira, automaticamente nós lembramos do pai da mentira, que é o diabo. Foi o próprio Jesus que assim declarou. Lá em João 8:44 a Bíblia diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade,
pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E, infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas no meio evangélico, tem muitas pessoas que se diz cristãos, que estão usando a mentira para levar vantagem. Cuidado com aquilo que você fala, porque às vezes tem pessoas que falam assim: pastor, mas foi uma mentirinha que não vai prejudicar ninguém, foi uma mentirinha só para passar, né, para levar uma vantagemzinha. Mas não pode, mentira e mentirinha e mentira, tudo para Deus é pecado. Então nós temos que entender que nós não podemos viver na mentira, porque o pai da mentira é o diabo, e ele não tem nada para nos oferecer. Aconteça o que acontecer, talvez tem coisas no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, no seu dia a dia, talvez você tenha que usar a verdade, não tem problema. Aquele que usa da verdade será justificado pelo Senhor. Então não minta, porque isso aí é desagradável aos olhos do Senhor. Há vários provérbios que alertam também sobre os malfeitores da mentira, do mexeriqueiro e da difamação. Provérbios 18:8, a Bíblia diz: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, desce até o íntimo do homem. Então isso aí fala que tem pessoas que se gabam de falar mentiras. Aquilo para eles é como se fosse um alimento saudável, e eles acham que eles estão levando vantagem com isso, mas no final é só perca, no final é só tragédia. Então nós temos que usar a verdade. Provérbios 18:21 também a Bíblia diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão de seu fruto. Olha que coisa interessante, a Bíblia tem poder de vida e tem poder de morte. Então nós temos que pensar direitinho naquilo que a gente profetiza, nós temos que pensar direitinho naquilo que a gente fala, porque talvez até hoje você tenha semeado com a sua língua uma semente amarga, talvez até hoje você tenha colhido frutos não tão bons, mas tem tempo ainda de você começar a semear a vida, de você começar a semear coisas boas do reino de Deus, e aí fala que você comerá do fruto. Então esse fruto é que nós plantamos. Muitas vezes, irmãos, aquilo que a gente fala tem uma consequência lá na frente. Então nós temos que vigiar muito quando a gente fala algo que não está de acordo com a palavra. Provérbios 20:19 também diz: quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Cuidado com as pessoas que estão do seu lado, pessoas que falam demais. É interessante que às vezes tem coisas que você nem falou e a pessoa diz que você falou. Então nós temos que vigiar. Cuidado com as coisas que você comenta com alguém. Cuidado com as pessoas que você compartilha. Porque infelizmente, irmãos, nós temos vivido tempos difíceis. Um dia desse eu conversando com uma pessoa, ela falou assim: pastor, eu tinha um propósito de colocar aqui na minha empresa somente servos do Senhor. Mas eu vou falar para o senhor a verdade. Nos últimos 3 anos, eu tenho tido tanta coisa ruim dentro da minha empresa, que eu decidi, para não ser ruim com os irmãos, né, para não ser deselegante, eu contratei uma empresa de fora para contratar funcionários. Mas a minha vontade era de colocar servos e servas de Deus aqui dentro. Irmãos, nós temos que dar testemunho, nós temos que viver dia a dia, porque às vezes nós falamos demais, às vezes a gente ouve menos e fala demais. Então nós temos que vigiar nessa área também. Provérbios 21:23 diz: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Tem pessoas que estão gemendo, porque falaram coisas que não é do agrado do Senhor. Profetizaram coisas que não está de acordo com a palavra do Senhor. E aí a gente sofre. Sofre pelo que a gente fala, sofre pelo que a gente profetiza dentro da nossa casa. Cuidado, pais, aquilo que você fala com seus filhos. Marido com esposa, esposa com marido, filho com os pais também, nós temos que vigiar. E Provérbios 12:22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Olha aqui a prenda que nós temos aí. O Senhor se alegra com aquele que usa da verdade. Então nós temos que ser verdadeiros, e a verdade nós buscamos na palavra. Jesus pediu que os seus discípulos fossem santificados na verdade. Efésios 4:25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo,
pois todos somos membros de um mesmo corpo. É Jesus falando para os discípulos. Também lá em João 17:17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o próprio Jesus, ele ensinou para os discípulos que eles tinham que viver na verdade. E isso é para nós nos dias de hoje também. Nós temos que viver na verdade. Nós temos que praticar aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Mentir não é só dizer o contrário da verdade, mas é também aumentar ou diminuir as coisas que foram ditas. Olha que coisa interessante, se você pegar duas pessoas, o fulano e o ciclano, aí eu chego aqui e falo assim para uma pessoa: olha, o fulano passou por uma situação difícil e ele está preso. Só isso que eu falei para ele. E aí com o ciclano eu vou falar para ele assim: eu estive essa semana com fulano e ele tem orado muito, ele tem buscado ao Senhor, ele tem pagado um preço, ele tem arrependido dos seus pecados. Escrevo quase um livro para contar a bênção daquela pessoa. Dois casos opostos. Mas aí o que acontece? Isso é natural. Aquele que recebeu a notícia, que eu falei que o fulano passou por uma situação difícil, estava preso, quando chegar na 10ª ou 15ª pessoa que ele contar, ele já escreveu um livro. Talvez ele já matou uns 15. Mas aquele caso que a gente contou da bênção, que você escreveu talvez um livro, ele vai falar assim: o fulano recebeu uma bênção. Isso é natural. Então nós temos que vigiar, nós não podemos aumentar, nós não podemos diminuir aquilo que a gente ouviu. E tem pessoas que levam vantagem com isso, acham que estão levando vantagem, né? Contando alguma coisa, aumentando aquilo ali. Talvez faturou tanto, fala que faturou mais. Talvez fez algo, né, razoável, fala que fez algo excelente. Para que isso? Então nós temos que vigiar nessa área. Lá em Tiago 3:1-2 a Bíblia diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Essa palavra aqui está dizendo para aqueles que são mestres, para aqueles que são pastores, o rigor será maior, a cobrança será maior. Mas talvez você esteja pensando assim: então eu estou livre disso aí. A Bíblia diz que todos nós teremos que comparecer no tribunal de Cristo. Seja bom ou ruim, aquilo que você fizer, você tem que prestar conta a Deus. Então nós temos que vigiar. Então, irmãos, em nome de Jesus, que a gente use a nossa língua para falar a verdade, que a gente use a nossa língua para profetizar coisas boas, porque Deus está interessado em nos abençoar. Ele é o maior interessado que nós vivamos o melhor nessa terra, que nós comamos o melhor dessa terra. Mas para isso nós temos que estar alinhados com a palavra do Senhor. E a terceira coisa que Deus detesta: mãos que derramam sangue inocente. O Senhor detesta a violência. O Senhor detesta o homicídio. E o primeiro homicídio foi relatado na Bíblia. Foi o homicídio de Abel. Lá em Gênesis 4, versículo 8-10, diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue de seu irmão está clamando. Então, irmãos, isso aqui às vezes a gente olha, a gente fala assim: mas aqui foi uma violência física. Mas nós temos que nos preocupar também que a gente está às vezes matando pessoas espiritualmente, com coisas que a gente fala. Então, mãos que derramam sangue inocente. Talvez algo que você fala para uma pessoa, você pode tirar essa pessoa da presença de Deus, você pode tirar essa pessoa até mesmo da igreja. Então nós temos que vigiar. E o espírito de violência, ele está disseminado pelo mundo inteiro. Se você liga aí os jornais, se você liga aí a televisão, os telejornais, os jornais de papel e tal, tudo é violência. Nós só vemos violência. Isso aí gera ibope. E é interessante, quando a gente fala de jornal, eu fiz um teste essa semana, quando eu estava preparando essa palavra, eu perguntei para algumas pessoas, talvez umas 10, 12 pessoas,
inclusive alguns cristãos também. Eu falei para essas pessoas assim: quando você pega o jornal Folha da Mata, qual que é a página que você olha? Ele falou: eu vou direto na última página, para me ver quem morreu, para me ver quem está preso. Eu falei assim: misericórdia. Com as pessoas que não conhecem a palavra, eu falei: nós temos que ter misericórdia dessas pessoas. Mas para aqueles irmãos que eu conheço, eu falei assim: misericórdia, meu irmão. Você tinha que estar preocupado com isso, você não tinha que se alegrar com isso, não. Isso é motivo da gente orar, como foi falado aqui mais cedo na oração. Nós temos que orar por essa cidade, clamar por essa cidade, clamar por essa nação, porque a violência, ela tem dominado. Então isso é natural do homem. Ele só quer ver desgraça. Isso aí está na mídia. A mídia só distribui desgraça dentro das nossas casas. Então nós temos que vigiar. E outra coisa, quando fala dessas pessoas violentas, não desconte em quem está perto de você. Não desconte as frustrações, as mágoas, as decepções. A pessoa que está do seu lado, ela não é culpada disso. E muitas vezes nós estamos vendo casamentos sendo desfeitos por situações de violência. Essas violências de frustrações, de mágoas, de ressentimentos. A falta de equilíbrio emocional leva à violência. E a violência, ela gera morte. Lá em Salmos 140, 11, diz que todo violento será perseguido com golpe sobre golpe. Então nós temos que vigiar, irmãos. Violência não leva ninguém a nada. Se você é violento, está escrevendo a sua própria sentença e deixando Deus muito aborrecido com sua atitude. Então nós temos que ter um certo equilíbrio. Nós temos que pedir ao Senhor todos os dias: tira de mim esse espírito de violência, tira de mim esse espírito de querer ver essas coisas que são ruins deste mundo. Então que a gente tire o olho dessas coisas, que a gente começa a ler a palavra, que a gente começa a buscar algo que agrada ao Senhor, para que a gente não venha ser essa pessoa violenta. E a quarta coisa que Deus detesta: coração que maquina projetos iníquos. Isso é terrível também. E eu faço uma pergunta para você nessa noite, e a pergunta é para mim também: você já tramou algo tentando prejudicar alguém? Tem pessoas que já saem de casa de manhã pensando em prejudicar a outra. Isso é terrível. Uma época eu trabalhei de vendedor, e numa sala de reunião, 300, 400 vendedores, o palestrante falava ali que contava a história de uma onça e de um coelhinho. Todo dia sai uma onça de casa querendo pegar um coelhinho, e todo dia sai um coelhinho de casa esperto porque a onça não pegue ele. Isso tem acontecido no meio dos seres humanos também. Tem pessoas que só querem levar vantagem, tem pessoas que só ficam maquinando o mal para que possa levar vantagem, mas essa vantagem não vem de Deus. Isso tem um tempo limitado. Talvez você esteja fazendo negócio, enganando as pessoas, isso vai ter um limite. Então seja sincero, use da verdade, não maquine nada contra as pessoas, porque além de você prejudicar a pessoa, você vai estar desagradando a Deus. Então nós temos que rever isso em nossas vidas também. No caso de Caim, o Senhor o advertiu que o seu coração estava contaminado pela maquinação do mal. Lá em Gênesis 4, 7, a Bíblia diz: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então nós devemos dominar o pecado que vem sobre nós. Como assim? Orando, jejuando, buscando na palavra do Senhor. Nós temos que jejuar para queimar a vontade da carne. Nós temos que orar todos os dias para que saia do nosso coração esse projeto iníquo, essa coisa que vai fazer com que as pessoas fiquem prejudicadas. A Bíblia também conta a história de Amã. Ele tramou projetos iníquos contra Mardoqueu, tio da Ester, e tudo que havia tramado se voltou contra ele. Aquela forca que ele fez, ele mesmo morreu naquela forca, porque Deus se aborrece quando tramamos projetos iníquos. Então nós não podemos fazer isso, irmãos. E a Bíblia, lá em Tiago, ela explica o processo do pecado. Talvez você esteja assim: meu Deus, mas como que eu faço para evitar isso? Tiago, capítulo 1, de 13 a 15, eu queria que você abrisse esse texto, para a gente guardar isso em nossos corações, que aqui Tiago vai explicar sobre o processo do pecado. Tiago, capítulo 1, de 13 a 15.
Diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então nós temos que entender que Deus está sobre nossas vidas. Tudo que acontece nas nossas vidas, algo de errado, é nós que muitas vezes perdemos a direção. Interessante que muitas vezes a gente culpa o diabo. Tudo na nossa vida a gente fala, isso é culpa do diabo, mas muitas vezes a culpa é nossa. A gente não vigia, a gente não entende o projeto de Deus na nossa vida, a gente não entende o trabalhar de Deus na nossa vida. Então nós temos que aprender isso. E também lá em Provérbios 6, de 12 a 15, a Bíblia descreve sobre esse homem vil, sobre esse homem iníquo. Olha que coisa, o homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Olha que coisa terrível. Então a Bíblia, ela está nos orientando que nós devemos sair fora disso. Nós não podemos praticar essas coisas que não são agradáveis ao Senhor. E em Provérbios 11, 20 diz: abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Então aqui está a resposta para aqueles que servem a Deus verdadeiramente. Nós seremos abençoados se a gente obedecer a palavra, se a gente estiver na presença do Senhor e estiver de acordo com os mandamentos segundo a palavra de Deus. Amém? E a quinta coisa que Deus detesta: os que se apressam a correr para o mal. É preciso pedir a Deus sempre sabedoria, porque precipitações, impaciência, ingenuidade, fraquezas, tentações, cilada dos malignos, tudo isso pode nos levar a correr para o mal. Quantas pessoas hoje estão passando por dificuldade porque não têm paciência? Porque muitas vezes são fracos, não têm paciência de esperar em Deus, não buscam em Deus. A Bíblia diz: quando sou fraco, aí sou forte. Nós temos que buscar a Deus todos os dias, sabendo que Ele é poderoso para nos abençoar. Vencer as tentações, nós só vamos vencer se a gente estiver na presença de Deus. Então nós não podemos correr para o mal. E a Bíblia tem um alerta para nós. Provérbios 19, 2 diz: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Tudo isso é bíblico. Tudo isso que eu estou falando tem na palavra de Deus. Então nós temos que vigiar, e por isso nós temos a necessidade de conselheiros. Provérbios 15, 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E aí nessa parte, quando fala a necessidade de conselheiros, olha que bênção, quando nós temos o nosso discipulador. Quando nós temos aquela pessoa que está do nosso lado, que nos orienta na palavra, não orientação humana. Eu falei que pela manhã, muitas pessoas lá no passado detestavam essa coisa de discipulado, porque fazia o discipulado e tudo que acontecia com o discípulo contava para frente. Discipulado, irmãos, tem que ser feito na presença de Deus. Tudo que eu falar com o meu discípulo é eu e Deus. Tem coisas que o meu discípulo comenta comigo que nem minha esposa sabe. E tem coisa que a discípula comenta com ela que ela nem comenta comigo. E eu falei também que tem testemunhos de nossos discípulos que nós só podemos contar ele aqui se ele permitir. Então, glória a Deus que hoje o povo está sendo mais consciente nessa área. E aqui a Bíblia está falando da necessidade desses conselheiros. Nós temos que ter essas pessoas do nosso lado, porque senão a gente vai correr para o mal. Muitas vezes com a nossa impaciência, com a nossa ingenuidade, com a nossa pressa de receber alguma coisa, nós podemos passar por maus pedaços. Mas esse conselheiro, que é esse nosso discipulador, ele pode nos ajudar na palavra. Quantas vezes eu passo por dificuldades, eu ligo para o meu discipulador: estou passando por essa e essa dificuldade nessa área. Ele me dá uma palavra, me dá uma direção. E é isso que nós temos que fazer também.
ensinar as pessoas na palavra, e não com o nosso conhecimento, porque o conhecimento humano, ele não leva a lugar nenhum, mas o conhecimento da palavra, tudo que você falar na palavra, Deus vai testificar no seu coração, porque é Bíblia. Por isso, nós precisamos entender também, que lá em Romanos 12:1 a Bíblia diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está o nosso modelo. Devemos dedicar nossos corpos como sacrifícios vivos, para fazer a vontade do nosso Criador, para fazer a vontade do nosso Redentor. Então, irmãos, que nós venhamos entender que nós não podemos apressar a correr para o mal, mas para isso nós temos que buscar em Deus, e nós temos que buscar também nesses conselheiros, para que Deus possa nos abençoar e nos direcionar a um caminho reto, a um caminho que nos leva à salvação. A Bíblia diz que para servir a Deus o caminho é estreito, não tem facilidade, e às vezes a pessoa fala assim: agora eu estou na presença do Senhor, vai ser tudo maravilhas. Não. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então não importa o que você está passando hoje, não importa a situação que você esteja vivendo hoje, Deus tem a resposta para você, Deus tem a vitória para você na hora certa. Amém? E a penúltima, a sexta coisa que Deus detesta: testemunha falsa que profere mentiras. Se você não viu, não estava presente no ato do ocorrido, você não pode ser testemunha. E isso, irmãos, infelizmente, isso acontece até dentro da igreja. As pessoas estão falando: ah, pastor, eu passei um dia desse, eu vi fulano fazendo isso, fazendo aquilo. Ah, você viu? Então você tem duas opções, meu irmão. Ou você vai até essa pessoa, pratica Mateus 18:15 com ela, fala para ela que ela está fazendo errado, e se ela não te ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas, se não ouvir, chama a igreja, e aí vai resolver. Ou então, você traz ela até aqui para a gente conversar junto. Misericórdia, de jeito nenhum, eu estou só te avisando sobre isso. Isso é fofoca, isso é testemunha falsa. Infelizmente, tem pessoas que as outras vêm, né, contam um caso, aí você vai e leva aquilo para frente, isso aí você vai prejudicar a pessoa. Talvez você vai até tirar o ministério da pessoa. Quantas pessoas hoje estão fora da igreja por causa de coisas que ela nem falou? E é interessante isso aí, então nós temos que observar, vigiar muito nesse acontecimento. Deus aborrece com aquele que serve de testemunha sem ter presenciado o fato. Deus denomina essa pessoa como falsa testemunha. A Bíblia também fala sobre isso. Talvez você fale assim: pastor, mas você está falando para a igreja. Lá em 2 Samuel 2, a Bíblia narra a história de um amalequita que tentou tirar proveito da morte de Saul, inventando uma história fantasiosa. Interessante que ele fala até que participou de tudo aquilo lá, inclusive ele tinha participado daquilo, mas era uma testemunha falsa, proferindo mentiras. E tome cuidado, ofereça o que te oferecer, mas não fale mentira, não prejudique ninguém, porque lá na frente você vai ser cobrado. Quantas vezes a gente fala algo e a gente fica preocupado depois com aquilo que a gente fala, e muito mais você falar algo que não aconteceu. Então nós temos que vigiar nisso. Eu contei aqui pela manhã que uma certa feita a gente estava jogando futebol, e aí o moço saiu ali do campo, pulou lá no rio e morreu. E aí quando os policiais, os bombeiros chegaram e procuraram e não encontraram. Aí um rapaz que estava perto falou assim: eu vi, ele caiu ali. Ah é? Você viu? Qual que é o seu nome? Não, eu vi falar que ele caiu ali. Ele saiu fora na hora. Mas muitas vezes a gente faz isso. A gente afirma uma coisa e quando é para confrontar de verdade a gente nega. E aqui na igreja, nesse tempo que eu estou aqui, já aconteceu dois fatos. Que aconteceu algo e foi chamado as pessoas e na hora as pessoas negaram tudo. Aí uma delas foi até com o pastor Marcos.
Ele falou, então eu sou um mentiroso na história, está tudo resolvido e tal e tal. Então, irmãos, nós temos que vigiar. Cuidado com aquilo que a gente fala. Cuidado com a falsa testemunha, porque nós não vamos levar vantagem nenhuma com isso. Em Atos 6, 13 e 14 também diz, do relato de Estevão, fala assim, ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Então na Bíblia também tem alguns fatos de falsas testemunhas. No julgamento de Jesus também, os judeus de Sinédrio usaram o mesmo precedente contra o Senhor. Lá em Mateus 26, 59, a Bíblia diz, os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Então olha que coisa. E talvez, irmãos, você esteja falando assim, pastor, mas a Bíblia fala sobre isso. E eu queria que você abrisse um texto também, que está lá em Mateus 28. Abra sua Bíblia, por favor. Talvez seja um dos casos de falsa testemunha mais escandalosos de todos os tempos. Mateus 28, de 11 a 15. Diz assim, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. E esse caso aqui foi o suborno que os guardas receberam no sepulcro de Jesus, para que testemunhasse uma versão mentirosa do roubo do corpo enquanto eles dormiam. Então a Bíblia também fala sobre isso. Então, irmãos, que a gente venha atentar para isso, que a gente não seja falsa testemunha, que a gente venha falar a verdade, que a gente venha praticar a verdade a cada dia, para que Deus possa achar em mim e você, como fala, aquele culto racional, bom e agradável aos olhos do Senhor. E a sétima e última coisa, que o Senhor detesta, o que semeia contenda entre os irmãos. Semear contenda entre irmãos é fazer fofoca, é ser fuxiqueiro, é gostar de disse-me-disse. Deus rejeita essa atitude. Então, irmãos, vigia. Quando a pessoa vier falar algo para você, fala assim, eu não quero saber. Se a pessoa não estiver próxima, eu não quero saber. Aí você corta o mal pela raiz. E quantas pessoas estão alimentando isso hoje? Isso é terrível. Isso no meio da igreja, isso não pode existir, meus irmãos. Nós temos que aprender isso. Nós não podemos fazer contenda entre irmãos. Nós temos que ser um só corpo, ajustado, firmes na presença do Senhor. Aos olhos de Deus, essa atitude é abominável porque afasta as pessoas, encaminhando-os a uma vida de amargura, frustração, decepção e até de vingança. Quantas pessoas hoje estão com o coração amargurado porque ouviu uma palavra que não agradou? Ah, você está frequentando aquela igreja, misericórdia, ali as pessoas são assim, assim, assim. Vigia, quando essa pessoa pronunciar isso, afaste dessa pessoa. Quantas pessoas estão frustradas com as igrejas? Ah, eu não volto mais naquela igreja, porque lá só falam das pessoas. Então nós temos que, isso tem que partir de mim e de você. Se chegar alguém para você, falar, eu quero falar de fulano, fala, não vamos falar porque ela não está presente. Vai ser maravilhoso. Então nós temos que vigiar. Quantas pessoas estão decepcionadas? Quantas pessoas estão querendo vingar de alguém? É interessante isso, irmãos, que às vezes você nem conhece a pessoa. E aí uma outra pessoa fala de você para ela, e aí de acordo com as suas atitudes, a pessoa começa a falar, realmente o Davi é assim mesmo. Realmente o Davi é aquilo que você disse. E aí a pessoa vai despejar um monte de coisa que você nunca falou para ela, que você nunca disse para ela. Então, irmãos, nós temos que vigiar,
porque muitas pessoas hoje estão decepcionadas, estão frustradas por causa de fuxico, por causa de disse-me-disse. Isso não leva a lugar nenhum, isso não glorifica a Deus e nem edifica a vida de ninguém. Então nós temos que vigiar nessa área. E lá em Levíticos 19:16 a Bíblia diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. É uma ordem de Deus. Fuja dessas pessoas, fique longe dessas pessoas que gostam de conversinha. Isso aí não gera nada, não gera nada no reino de Deus. E em Provérbios 11:13 também a Bíblia diz: o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. E aí eu te faço uma pergunta: quando você fica sabendo de algo, de alguém, de alguma coisa, você sai procurando saber a verdade ou você guarda e ora por aquela pessoa? Quantas pessoas, irmãos, isso aí nós não podemos julgar fora, porque se a pessoa te procura, porque ela está confiando em você, a pessoa chega e fala: fulano, eu estou passando por essa e essa situação. Aí você naquele momento tem que orar, você tem que abraçar aquela pessoa, você tem que pedir a Deus para guardar aquela pessoa, e não sair falando para todo mundo o que aquela pessoa está falando. Por isso que há muitas decepções, por isso que há muitas frustrações dentro da casa de Deus, porque nós não sabemos guardar. Se você sai tentando descobrir, você é um mexeriqueiro. Mas se você guarda e ora por essa pessoa, você é fiel de espírito. Então seja fiel de espírito. Guarde, ore pela pessoa. Porque quando as pessoas vêm até a mim, até você, porque elas estão precisando. E muitas vezes com uma palavra, a gente vai destruir todo o plano daquela pessoa. Então vigie naquilo que a gente pronuncia, vigie naquilo que a gente escuta. Se você conhece alguém que não controla a sua língua, não se envolva com ela. É uma palavra dura, mas nós temos que aprender isso. Não se envolva com pessoas que não seguram a sua língua, porque isso é muito perigoso. E dentro da casa de Deus não pode existir isso. Não pode existir divisão. Nós somos um só corpo. Naquele grande dia, quando Jesus arrebatar essa igreja, vai ser todos. Não vai ter A, B, C e D. Todos estarão no mesmo propósito, na mesma visão. E em Provérbios 17:9 também diz: aquele que cobra uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. Muitas vezes, uma conversinha vai separar bons amigos. Aí você fica assim: meu Deus, fulano era tão amigo de ciclano e agora eles são inimigos, porque coisas que às vezes nós falamos, coisas que às vezes nós pronunciamos. Isso é disse-me-disse, é fofoca. Fuja dessas coisas, isso não agrada a Deus. Não se esqueça, semear contenda entre irmãos é pecado, Deus abomina. Guarde-se dessas coisas. E lá em Provérbios 3, 5, 6 a Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aqui está um alerta para nós também. Nós devemos buscar no Senhor, confiar nele de todo o coração, entregar nossa vida para Ele e falar: Senhor, toma conta da minha vida. Não apoie no seu próprio entendimento, que muitas vezes a gente tem muita sabedoria humana na letra, mas a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então fique com a palavra de Deus, busque em Deus, para que nós possamos a cada dia nos endireitar na presença de Deus, para que a gente entre pelos caminhos do Senhor. Deus quer a sua fé, seu amor e a sua obediência. Ele quer que você confie nele com toda a sua vida, e Ele tem um plano para a sua vida se você deixar que Ele te guia. Então, irmãos, obediência é algo que nós temos que guardar no nosso coração. Obediência à palavra de Deus. A verdade está na palavra. A palavra nos liberta. Então, eu não estou falando aqui que eu não tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade em algumas áreas também. E eu peço ao Senhor todos os dias: Senhor, me molda. Senhor, me ensina. Senhor, me esquadrinha. Me mostre onde eu tenho que melhorar. E a cada dia nós temos que estar em busca da perfeição, em busca da santificação. Santifique-se, igreja. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Isso é palavra de Deus. Então volte-se para Deus. Não se preocupe com essas coisas que
está do seu lado, talvez pessoas estão falando, vigie. Fala assim, eu não quero falar sobre isso, eu não quero ouvir sobre isso. Fique na palavra, obedeça a palavra, obedeça aquilo que está sendo direcionado para você. Obedecer é melhor do que sacrificar. E muitas vezes nós pagamos um alto preço porque nós não obedecemos. Eu sou prova disso. Já paguei muito preço. Já tive muita dificuldade na caminhada junto com a família, por desobediência, por não ouvir a voz do Senhor. Então ouça a voz do Senhor. Ouça o que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Essa palavra foi uma palavra que Deus falou muito comigo. Essa semana foi uma semana muito difícil. Foi uma semana muito tribulosa. Mas Deus me deu paz. Deus me deu alegria. Ontem, quando eu fui orar ao Senhor, falei, Senhor, realmente essa palavra, o Senhor testificou no meu coração. Filho, você precisa fazer isso, você precisa obedecer a minha palavra. Então eu estou transmitindo para a igreja também. Nós somos um só corpo e nós temos que viver essa palavra e obedecer essa palavra a cada dia. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar aqui a equipe de louvor e queria que a igreja colocasse de pé. Enquanto eles vão cantar essa canção, eu queria que você fechasse seus olhos. Ainda em espírito de adoração, feche seus olhos e fale com Deus nessa noite. Senhor, qual área que eu tenho que mudar? Senhor, qual a área da minha vida que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer para realmente não participar dessas coisas que não te agradam? Porque isso é mistério tremendo para nossas vidas.